Oi pessoal, aqui é o Rafa e hoje vocês vão entender o que é inteligência artificial. Vamos lá? Antes de entender o que é inteligência artificial, a gente precisa entender primeiro o que é inteligência. E na natureza existem diversos tipos de inteligência, existem várias áreas acadêmicas que se propõem a estudar inteligência, mas agora nesse momento a gente vai focar num conceito bem simples sobre o que é inteligência, que vai ser simplesmente a capacidade de algum ser adquirir uma habilidade nova. E repara que eu falei um ser, não falei necessariamente um ser humano. Pensa, por exemplo, no cachorro. O cachorro, ele pode ser ensinado a buscar coisas, ele pode ser ensinado a se fingir de morto, rolar e todas aquelas brincadeirinhas que a gente normalmente adestra os cães. Inclusive, existem até campeonatos de adestramento de cães. Então, o cachorrinho, ele consegue aprender habilidades novas, que ele não nasceu com essas habilidades, logo, ele é dotado de inteligência. Mas você pode reparar que o ser humano provavelmente deve ter algumas habilidades a mais do que um cachorro, certo? Então, existem diferentes níveis de inteligência. E é necessário, além de definir o que é inteligência, medir o que é essa tal de inteligência. E essa tarefa de mensurar o que é inteligência vem sendo realizada há muito tempo pela humanidade, pelo menos uns 200 anos aí, tem pesquisadores tentando criar novas medidas de inteligência. Se eu não me engano, pela minha pesquisa aqui, um dos pesquisadores mais antigos que tentou propor alguma medida de inteligência foi o Minet, na França, no século XIX. Ele era um psicólogo e essa medida que ele propôs não foi muito para frente. Uma medida que pegou e que perdurou durante praticamente todo o século XX, eu acredito que todos vocês conheçam, é a medida de QI. A QI foi proposta por um pesquisador alemão chamado John Stern, onde ele queria medir, através de uma prova que não dependia de conhecimentos prévios, do conhecimento de mundo, vamos dizer assim, né, das pessoas, o quão inteligente ela era em termos lógico-matemáticos. Porém, lá na década de 80, um pesquisador da Universidade de Harvard, o Howard Gardner, ele propôs uma outra ideia sobre o que era inteligência. Ele trouxe uma teoria tão revolucionária porque ele não queria medir apenas um tipo de inteligência. Ele trouxe a ideia que existem múltiplas inteligências. Vou deixar aqui nos links o link para o livro dele. O livro dele se chama Teoria das Múltiplas Inteligências. E nesse livro ele propõe que nós, seres humanos, devemos mensurar a inteligência de nossa espécie, de todas as outras espécies, não com apenas um critério lógico-matemático, mas sim com 7 critérios. E os critérios que o Howard propõe são a inteligência visual, a inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência motora, a inteligência interpessoal e a intrapessoal. Por inteligência visual, a gente pode entender pessoas que têm habilidades arquitetônicas muito acima da média. Um arquiteto, um artista que consegue reproduzir um quadro. Essas são pessoas que têm inteligência visual acima da média, por exemplo. Inteligência linguística são pessoas que conseguem se comunicar muito bem. Existem pessoas poliglotas que falam 3, 4, 5 idiomas diferentes. Sendo que a maioria das pessoas falam quanto muito 2 idiomas no máximo. É raro ver pessoas que falam mais do que outros 2 idiomas. Eu mesmo já tentei estudar uns 3 idiomas assim na vida e realmente é uma tarefa bem complexa, esse tipo de inteligência. Mas você vê que tem seres humanos que têm essa inteligência um pouco mais aflorada do que outros. A terceira critério, né, do Gartner para a inteligência era a questão lógico-matemática, que a gente já falou, né, que era o QI mensurava muito bem, porém ele ignorava todas as outras medidas. E a habilidade de você abstrair pensamentos através da linguagem matemática e fazer inferências lógicas. A inteligência musical, como o próprio nome já diz, é a inteligência de você trabalhar sons na natureza para gerar música. E esse é um conceito até que curioso, né, de inteligência, porque você pode ver que existe a possibilidade, sim, da pessoa nascer com o dom da música. Se não me engano, Mozart ele compôs a sua primeira composição, a primeira ópera, né, se não me engano, não entendo muito bem de música, mas a primeira obra, vamos dizer assim, relevante que ele compôs, foi quando ele tinha mais ou menos uns 11 anos, se eu não me engano. Então, sim, a pessoa pode nascer, porém, é muito possível, sim, uma pessoa aprender a tocar um instrumento. Então, você pode adquirir essa habilidade nova, logo, inteligência musical é um tipo de conhecimento.
Além da inteligência musical, a gente tem a inteligência motora, que são pessoas que têm habilidades motoras muito acima da média. Jogadores de futebol, por exemplo, esportistas no geral, patinadores, pessoas que trabalham muito com o corpo, têm domínio das suas habilidades corporais. Novamente, existem pessoas que têm dom, que nascem com essa habilidade, com esse tipo de inteligência? Claro que existe. Mas é possível você aprender uma habilidade nova? Você aprender uma arte marcial? É possível você aprender a jogar futebol? Com certeza é possível. Logo, a inteligência motora também se enquadra na nossa definição de inteligência, que, mais uma vez, vou martelar na cabeça de vocês, é a habilidade de se adquirir conhecimento, certo? As inteligências interpessoais e intrapessoais, elas são um pouco mais abstratas. A intrapessoal, que é para dentro, é a inteligência do ser humano conseguir lidar com questões existenciais, dele com ele mesmo. E a inteligência interpessoal é a habilidade do ser humano lidar com outros seres humanos. A comunicação. Geralmente você pode ver essas habilidades em jornalistas, líderes políticos e por aí vai, pessoas que em geral estão ligadas muito mais à comunicação. Certo, mas eu já devo ter passado praticamente metade desse vídeo aqui falando sobre inteligência e vocês vieram aqui porque eu prometi para vocês que explicaria o que é inteligência artificial. Onde entra a inteligência artificial diante de todos esses conceitos? Bom, a gente já entendeu o que é inteligência, a gente tem uma definição simples do que é inteligência. Vou fazer mais uma vez uma ressalva, essa não é uma definição que exaure o tema. Existem diversos campos de estudos na psicologia e na filosofia que se dedicam a tentar entender e conceituar o que é inteligência. Não vamos entrar nesse assunto agora, vamos ter uma definição simples, que é a habilidade de adquirir conhecimento, como a definição de inteligência. E eu falei para vocês que a definição mais aceita hoje sobre como se mensura inteligência não é uma medida única, mas assim a ideia de que existem múltiplas inteligências e que em maior ou menor grau o ser humano e todos os seres vivos pensantes têm esses tipos de inteligência. O pesquisador chamado John Searle, na década de 80, ele definiu como dois conceitos muito interessantes em relação à inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial forte e o conceito de inteligência artificial fraca. O conceito de inteligência artificial forte, ele é o conceito onde uma máquina seria capaz de replicar toda a inteligência que um ser humano tem. Bom, se a gente já definiu o que é inteligência, a gente já definiu esses 7 tipos de inteligência que a gente pode mensurar. Uma inteligência artificial forte é um hardware, uma mesma máquina, capaz de ter inteligência visual, inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência motora, inteligência intrapessoal e interpessoal. Esse é o contexto de IA forte, que a gente pode dar um exemplo, por exemplo, do hollywoodiano, do C3PO, do R2-D2, que são os robozinhos do Star Wars. Aquele robô é o mesmo hardware, ele pensa, ele interage, ele consegue distinguir pessoas, tomar ações, ele consegue se mexer. Então, é o mesmo hardware imitando o ser humano. Já o conceito de IA fraca, ele é uma IA de propósito específico, também conhecida, que é onde um hardware ele vai se concentrar em realizar uma tarefa simples e bem definida. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês hoje sobre IA fraca, com certeza é o que deve estar aparecendo aqui nesse vídeo, que são as propagandas do YouTube. Ads. O que tem a ver essas propagandas que aparecem aqui no YouTube com inteligência artificial fraca, ou com WikiA, ou com inteligência artificial de propósito específico? Ora, o algoritmo do YouTube, ele capta uma gama imensa de variáveis dos seus usuários. Ele pega toda essa gama de variável, coloca dentro de uma máquina e fala: máquina, eu quero que você dê um match entre esse tipo de usuário e esse tipo de propaganda. E essa inteligência artificial de propósito específico, ela é treinada para olhar os exemplos, olhar a minha base de pessoas, olhar quem eu sou e fazer o match entre o ad e a pessoa que eu sou. Boa parte dos desenvolvimentos que a gente tem hoje em inteligência artificial são de inteligência artificial fraca. Boa parte do que a gente vê no mercado hoje de tecnologia que está desenvolvendo, que está avançando de uma maneira surpreendente nos últimos anos, e que provavelmente que motivou você a clicar nesse vídeo, são exemplos de inteligência artificial fraca.
E não pense que é no sentido pejorativo, é no sentido de que ela não é, genérica, ela é focada. É uma IA que ela não consegue, por exemplo, ainda chegamos perto dos robozinhos que eu citei, hollywoodianos. E existe muita pouca pesquisa aplicada em inteligência artificial de propósito geral, ou IA forte, né? Perdão. Essa IA forte, ela ainda está no campo acadêmico, é uma IA bem incipiente, é uma pesquisa bem incipiente, porque a gente não consegue ainda nem entender direito o modelo do cérebro humano. Agora vamos pensar um pouco em medicina. A medicina moderna, ela tem um grande entendimento sobre como o nosso cérebro funciona, mas a gente não consegue ainda modelar o nosso cérebro em um modelo matemático. Se a gente não consegue modelar nosso cérebro em um modelo matemático, a gente não consegue criar uma inteligência artificial que vá corresponder às expectativas de uma inteligência artificial forte. Logo, hoje o estado da arte de pesquisa concentra em inteligência artificial de propósito específico. Essa é o tipo de inteligência que a gente vai falar aqui no canal. Eu vou trazer ainda alguns vídeos sobre esse tema, sobre inteligência artificial, esmiuçando um pouco mais alguns conceitos de inteligência e, consequentemente, de inteligência artificial nos próximos vídeos. Mas o foco do canal, daqui pra frente, nas próximas séries de vídeos, vai ser trazer para vocês exemplos dessas 7 áreas de inteligência artificial de propósito específico, onde eu vou mostrar alguns exemplos, alguns avanços práticos de onde a humanidade está, onde o estado da arte da pesquisa está em relação a esse tipo de aplicação e algumas aplicações potencialmente comerciais e do nosso dia a dia. Onde está essa IA? Onde está essa IA que perdura toda a nossa vida e que certamente nos próximos 5 ou 10 anos vai revolucionar a nossa vida? Certo? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Por favor, deixa aqui embaixo seu comentário sobre esse vídeo, se você gostou desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou algum conceito ficou meio dúbio para você, pode colocar aqui também. Vou estar respondendo os comentários de você. Por favor, se inscreve aqui no canal e muito obrigado. Tchau, tchau!